Meus amigos, acho que é hora de o quê? Olhar pra frente, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais, daqui pra frente se faz o que você bem entender, inclusive nada, né? Só em ver o vídeo já tá show de bola. Seguinte, novo técnico da seleção brasileira, muitos nomes especulados, alguns parecem mais fortes que outros, mas surgiu um que impactou, porque parecia uma viagem, né? Um sonho, um devaneio, algo muito distante. Carlo Ancelotti, um dos mais vencedores treinadores da história do futebol mundial. Hoje técnico do Real Madrid, pela segunda vez, acabou de ganhar uma Liga dos Campeões da Europa, segue fazendo outra edição de Champions muito forte, também um novo campeonato espanhol muito bom, e tem muitos jovens para trabalhar no Real Madrid, né? Tem material ali para um Real desenvolver essa, a próxima e a próxima temporada, com ou sem Carlo Ancelotti, que tem contrato com o Real Madrid até 2024, com a possibilidade de renovação. E o Ancelotti já declarou algumas vezes, sobre parar depois do Real Madrid. O Ancelotti hoje tem 63 anos e quase 30 títulos na carreira. É uma parada surreal. Um treinador com um enorme poder de adaptabilidade, um líder gigantesco, né? Todos os jogadores, ou basicamente todos que passaram pelo Ancelotti, só falam bem dele. Um líder nato, um cara que tem nessa característica de trato com o grupo, talvez o seu grande dom, e ele fala sobre isso abertamente. Inclusive, eu indico aqui Liderança Tranquila, é uma autobiografia do Carlo Ancelotti e que não foca só no jogo. O Ancelotti fala muito também para o mercado, né? Para empresários, para líderes, para CEOs, para chefes, diretores, porque tudo aquilo que ele trata, e o trato dele não é com pessoas quaisquer, a gente está falando de multicampeões, de vencedores, de caras que ganham bilhões e tem os holofotes do mundo todo em cima, então não é um trato qualquer. É você usar o talento, é você manter aquele talento ao seu dispor sem conflitar, sabendo que nem todos vão jogar a mesma quantidade, entender que aquele talento é em prol do todo e do grupo, existe uma coletividade ali acima disso, entender o espírito de vitória, e o Ancelotti fala muito sobre isso dentro do livro, nas experiências em que ele viveu, por exemplo, na Juventus, no Milan, no próprio Real Madrid, e aí ele contrapõe e compara coisas que ele viveu no PSG ou no Chelsea, ambientes com mentalidade diferente. E aí, quando eu falo da história do camisa pesa, é você saber a vida pregressa de onde você está, o peso de você andar pelos corredores de um Real Madrid e entender que desde o roupeiro até o presidente, todo mundo ali sabe o que é vencer e sabe quantas pessoas venceram antes de você. Então a cobrança que é isso, né? Você não tem espaço para relaxamento e você está sempre num nível muito alto, o que faz o tal camisa pesa, porque a cobrança é muito grande. Você honra um lugar, se para quem gosta de ancestralidade, né? Muita gente grande veio antes de você e já marcou história. Então, para você ocupar um lugar naquela história riquíssima ali, o trabalho tem que ser espetacular. Então, você imagina um cara desse na seleção brasileira, porque se tem uma seleção que tem vida pregressa forte, é a seleção brasileira. Surgiu o nome do Ancelotti, e aí muita aceitação por parte da imprensa, os torcedores, e aí eu estou falando muito da minha bolha também, né, que é uma bolha que acompanha muito futebol internacional, que conhece muito o Ancelotti, que aprecia muito. O Ancelotti é um cara que tem pouca ou nenhuma rejeição, né? Ele teve uma passagem esquisita, que foi a passagem no Bayern de Munique, pós-Guardiola, à época, alguns jogadores falaram sobre o fato do Ancelotti treinar pouco e tal, mas isso pareceu um ponto bem fora da curva, numa trajetória absolutamente vencedora do Carlo Ancelotti, e aí a gente está falando de um treinador, repito, com quase 30 títulos na carreira, incluindo aí 2 mundiais de clubes, 4 Supercopas da Europa, 4 Liga dos Campeões, e aí a gente está falando de um técnico que ganhou como jogador e como treinador, e aqui só está incluso o que ele ganhou como treinador. Né? A UEFA Intertoto, eu não vou nem colocar aqui na conta dos grandes títulos, fora que ele foi campeão em todas as ligas que ele passou. Foi campeão na Itália, foi campeão na Inglaterra, foi campeão na França, foi campeão na Espanha e foi campeão na Alemanha. O único treinador a ganhar
nas 5 principais ligas, considerando o desenho atual, né? Porque a França já entrou e saiu nessa lista aí, ora já foi Portugal, em algum momento lá atrás foi a Holanda, mas o fato é que no desenho de momento o Ancelotti é o único a conseguir esse feito e é um feito gigantesco. Então, a gente está no mundo das conjecturas aqui, tá? Eu já falei algumas vezes que antes dessa história surgir, eu achava que o nome ideal era do Abel Ferreira. Pelo mérito do que ele ganhou no Brasil, nenhum trabalho ele é tão vencedor aqui nos últimos anos, nenhum trabalho é tão constante, tão competitivo, com método, com desenvolvimento de jovens, com a integração e a remodelação de talentos lá dentro, com variação tática, com defesa segura, com ataque eficiente. O Abel, acho que é o cara que tem todo o pacote, se a gente for olhar para o que foi construído aqui para você entregar a seleção brasileira. Eu acho que esse cara chama-se Abel Ferreira. Mas eu entendo que o Ancelotti ele fura fila, eu entendo que tem riscos aí culturais, de língua, de grife, tem várias coisas envolvidas, mas analisando que, segundo as informações apuradas, seria a prioridade da CBF o Ancelotti, eu acho uma escolha bem interessante. E acho que mostra o debate do Abel, ou o debate do Ancelotti, ou o debate de outro nome estrangeiro, mostra que a bola está quicando para fazer esse teste. Se o Brasil tivesse ganho a Copa, e eu disse isso algumas vezes antes da Copa, eu acho que entregar a seleção para um técnico estrangeiro ia ser um movimento difícil, ia ser uma ruptura simbólica muito complicada. Por mais que o Brasil lá atrás já tenha sido treinado por técnicos estrangeiros por pouco tempo, e eu já contei essa história aqui no canal também. Mas perdendo a Copa, eu acho que você pode surfar numa onda de insatisfação de alguns e justificar essa ruptura de uma maneira que não cause tanto impacto e que seja bem aceita. Até porque o futebol brasileiro já vive esse movimento. A gente está falando de uma Série A no ano que vem, que provavelmente pode começar aí com 50% dos times treinados por técnicos estrangeiros. Então, esse movimento de bons trabalhos estrangeiros já está acontecendo e talvez faça o caminho para a chegada de um treinador estrangeiro na seleção brasileira, que pode ser o Ancelotti. Lembrando, o Ancelotti, de todos os treinadores estrangeiros, foi o que mais abriu as portas e ajudou a seleção na era Tite. O Tite, antes de assumir a seleção, fez intercâmbio com o Ancelotti, que o recebeu excepcionalmente bem. O Ancelotti foi o cara que ajudou muito no desenvolvimento do Vinícius Júnior na seleção brasileira. Várias vezes, quando o Tite queria conversar com treinadores estrangeiros sobre técnicas para sair de linha de 5, para encarar, para formatar um 4-3-3, dicas e aprendizado, o Ancelotti sempre foi o cara que mais recebeu, ou que melhor recebeu o Tite. Então o Tite adora o Ancelotti. Não sei, tentei apurar isso, mas não tive essa resposta concreta do quanto o Tite talvez tenha influenciado o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, terá a decisão monocrática, a decisão vai ser só do Edinaldo, de escolher o próximo presidente, e óbvio, ouvindo um monte de gente. Eu não sei o quanto o Tite influenciou nesta vontade do Edinaldo ter ou não o Ancelotti no comando da seleção. Mas só em abrir a possibilidade, eu acho interessante. E lembrando, quando o Caboclo era o treinador, o presidente da CBF, perdão, houve aquele papo do Xavi assumir como interino, como auxiliar, e depois assumir como treinador. Isso realmente aconteceu. Isso foi tentado com o Vieira e com o Henry, mas o Tite nem foi consultado e nem parecia ser tão a favor assim. Ou seja, a ideia de um treinador estrangeiro, ela está ganhando forma. Isso sendo com uma grande grife, um técnico multicampeão, facilita. Ou alguém muito próximo aqui que tem um histórico vencedor. O trabalho do Abel, ele não é irretocável, mas ele é pouco exposto a grandes críticas, né? O trabalho do Abel Ferreira, ele é muito bom. Então eu acho que é o momento, ou pode ser o momento. Com relação ao Ancelotti, temos umas questões, e aí é bom lembrar, meu amigo Léo Bertozzi, trabalha nos canais Disney, soltou e trouxe de volta à tona uma entrevista dada no início deste ano pelo Ancelotti à Sky Sports, na verdade em maio, né? Não é no início do ano, quase na metade do ano, em que ele fala que depois do Real Madrid ele provavelmente se aposentaria. Porém, uma seleção era uma possibilidade. E a entrevista ela é
bem grande aqui, até antes do jogo contra o Manchester City, né, que o Real operou mais um milagre dentro da Liga dos Campeões da Europa, e ele fala que depois do Real Madrid posso desistir, me aposentar. Se me mantiverem aqui 10 anos, então treinarei mais 10 anos. Ele tem contrato até 2024 e pode renovar, então ele pode ficar lá mais 3, 4, 5, 6, 10 anos. Ele ficou 8 no Milan, é o trabalho mais longo da carreira do Ancelotti. Pode ser que seja o do Real Madrid. Então a CBF teria um custo alto aí, de um salário que não é barato, e ainda convencer de tirar o cara de um lugar onde hoje ele é vencedor e altamente respeitado para um trabalho de seleção. De novo, não tem zona de conforto no Real Madrid, e o Ancelotti fala sobre isso no livro dele, no Liderança Tranquila. Ele fala sobre isso várias vezes, sobre o fato de não ter zona de conforto no Real Madrid. Ganhou, vai ter que ganhar de novo. Então ele não está lá também nadando, pilotando em céu de brigadeiro não, tá? Para deixar claro. Mas de qualquer forma ele tem essa possibilidade, isso é um desafio. Depois gostaria de estar com meus netos e ir de férias com minha esposa, terei tantas coisas para fazer. Aí ele fala, uma seleção poderia estar lá, talvez para a Copa do Mundo de 2026. Continuidade e humildade não deve ser treinado nem gerido, né? Ele fala que isso é algo que vem do cara. Então, o ponto mais alto da carreira vai ganhar a bola de ouro, e aí ele vai desenvolvendo, ó, seleção, uma hipótese possível. Uma solução intermediária poderia ser uma seleção, isso para não falar de aposentadoria, né? Sim, uma seleção poderia estar lá, mas agora é prematuro. Certamente não seria para a próxima Copa do Mundo, ele está falando de 22 aqui. Talvez para a Copa do Mundo de 26. Pode ser Canadá, eu gostaria, claro, o Canadá foi muito bem. E ele fala aqui de treinar uma seleção, lembrando, a Copa do Mundo será no Canadá, será no México e nos Estados Unidos. E aí depois ele vem falando do Benzema e tal. Ou seja, tem muitas questões aqui. Um desejo inicial de parar depois do Real, uma questão de uma relação ótima que ele tem com o Florentino e um contrato até 24, que ele teria de abrir mão. E aí tem a informação do UOL, que é o Ancelotti até poderia negociar, porém só aceitaria fazer isso no meio do ano, quando acaba a temporada europeia. Aí vem a apuração de Vitor Sérgio Rodrigues lá da TNT. O Edinaldo disse, nenhuma possibilidade de esperar até o meio do ano, ele já quer isso para agora, para janeiro. Então, neste cenário, ficaria difícil o Ancelotti, ele não vai abrir mão do Real agora, e o presidente da CBF não quer esperar até o meio do ano, ou seja, está incompatível. Se está incompatível, teria de ir para outro plano. Mas o plano Ancelotti parece muito interessante. Aí vem outra questão. A data FIFA de março, inicialmente, seria já para o início das eliminatórias para a Copa de 26, que, lembrando, terá um ciclo menor. Ao invés de 4 anos, 3 anos e meio. Então, perder qualquer mês ali pode ser um prejuízo para a FIFA. Uma Copa que vai ser mais gorda, mais rechonchuda, com mais seleções. Porém, existe a forte chance de a eliminatória só começar no meio do ano. E aí a data FIFA de março seria uma data de amistosos. Não é algo grave. Porém, o planejamento da seleção, não sei se pode esperar 6 meses, a não ser que comece um intercâmbio aí e você faça um governo de transição, pegando membros da atual comissão técnica, você tem o Kleber aí, o Matheus, deixa o Tite curtir as férias dele, o ano sabático, mas pega essa galera que estava trabalhando aí, tenta fazer uma transição com a nova comissão técnica, se for a do Ancelotti, que só assumiria no meio do ano. Que dá para fazer? Dá, mas aí é uma questão um pouco mais complexa. O fato é que as portas parecem estar cada vez mais abertas por um técnico estrangeiro, seja o Ancelotti, seja o Abel, seja o Jorge Jesus, o José Mourinho, enfim, não sei. O Ancelotti já treinou em vários lugares, a questão de língua eu não acho que seja um problema, até porque vários jogadores ali, e a gente está falando da elite do futebol mundial, fala espanhol, fala inglês, não acho que o Ancelotti teria nenhuma dificuldade de se comunicar com essa galera, seja ele se adaptando ou os jogadores falando uma outra língua, uma língua comum, o inglês ou o espanhol, enfim, até porque a gente está falando de uma seleção em que 95% jogam na Europa. E lembrando, fizemos lá no Diplac um exercício muito legal sobre renovação para 2026. E se você pega os 26 atuais da seleção, varia ali entre 6 e 8 nomes que você faria uma renovação clara. Os outros poderiam seguir sendo convocados.
Ou seja, tem uma base muito boa aí, uma estrutura muito boa. E o Ancelotti tem um perfil de liderança, de confiança, de entendimento de grupo parecido com o Tite, segundo ele próprio no livro e segundo os relatos de jogadores que trabalharam com ele. Aqui eu estou casando os perfis. Não que eu conheça ambos, mas você pega o que já foi dito de um e o trabalho do outro e vê que há semelhanças. E não estou falando do ponto de vista tático, estou falando do ponto de vista de gestão. E sim, o Tite foi um ótimo gestor, basta ver o depoimento de todo mundo que trabalhou com ele nesse ciclo de seleção. Que venha o Ancelotti, que venha o Abel, que venha qualquer outro treinador, mas acho que vai pegar uma base bem interessante para 2026, beleza? Aí você aproveita, se inscreve no canal, toca na notificação, deixa o seu like e faz o que você quiser. Se não quiser fazer nada também, é nóis.